Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vai você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar de Inter e Brasil de Pelotas, que acontece hoje, quarta-feira, às 21h30 no estádio Beira-Rio. Finalmente vamos voltar ao nosso estádio, né? Depois de duas partidas fora, contra o Santa Cruz e depois contra o São José, que é em Porto Alegre, né? Mas não é no nosso Beira-Rio. Finalmente vamos voltar ao estádio Beira-Rio e está chegando a hora. Não tô falando do jogo contra o Brasil, tô falando do Grenal, que acontece no dia 25. Então, olha, 10 diazinhos nos separam do Grenal. Mas vamos falar sobre Brasil de Pelotas, que é um jogo onde o Inter pode confirmar a sua classificação, né? Para o mata-mata do Campeonato Gaúcho. Óbvio, esse não é o objetivo do Inter. O objetivo do Inter é se classificar em primeiro. Até porque, mesmo que o Inter se classifique em primeiro, as próximas fases ainda vão contar a pontuação para futuras decisões dentro do Beira-Rio. Então, quanto mais gordura a gente fizer nessa primeira fase, melhor. E com o empate do Juventude por 1-1 com o São Luís de Juí lá em Juí, o Internacional só pode ser ultrapassado pelo Grêmio nessa rodada, até meio que momentaneamente, tá? Porque o Grêmio joga às 19 horas contra o Ipiranga de Erechim, lá em Erechim. E como o Inter e o Grêmio têm a mesma pontuação, 16 pontos, o empate serve para o Grêmio ultrapassar momentaneamente o Inter. Então, ganhar o jogo é importante não só para fazer a gordura, mas também para assumir a liderança de forma isolada, tá? E como é que vai ser o jogo contra o Brasil? Inter e Brasil tem um histórico interessante. A última vez que o Brasil ganhou do Inter no Beira-Rio foi em 1984, pelo hexagonal final do Campeonato Gaúcho daquele ano, por 1-0 com gol do Bira. E assim, foi um jogo, inclusive, que o Inter foi campeão, tá? Sacramentou o Inter como campeão, apesar da derrota. Então, assim, pelo histórico, é bom o Inter jogar com o Brasil, porque, né, faz tempo que eles não ganham. Mas assim, o Brasil vem fazendo um Campeonato Gaúcho muito regular, tá? Ele vem de... somou 10 pontos, tá? Até agora, em 7 jogos. E ele ocupa a quarta colocação na tabela do Campeonato Gaúcho. São 4 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Não é um time que ganha muito, né? 4 empates, mas tem só 1 derrota. E não perde há 4 rodadas. Então é uma equipe bem sólida na sua defesa. Porque não perde, né? Mas também não tá ganhando tanto. Gente, assim... Eu acredito que com a volta do Alan Patrick e com o provável time titular completo, a gente vai conseguir ganhar até com uma certa tranquilidade, tá? Porque o Alan Patrick, ele é um diferencial no time do Inter. Ele é o cara que dita o ritmo da partida. E assim, mesmo que a gente ponha o time titular, e eu já falei algumas vezes que eu confio demais no time titular, só uma observação, tá? Se você vê algumas coisas se mexer, é o meu gatinho aqui, tá? Eu já falei que eu confio no time titular do Inter, mas o Alan Patrick, ele é um diferencial porque ele dita o ritmo do jogo. Então, com a volta dele e com o time titular, a princípio, completo, até porque o próximo jogo depois do Brasil vai ser o Novo Hamburgo, fora de casa, e depois Beira-Rio, o Grenal. Então, a gente vai botar os titulares para pegar ritmo, agora contra o Brasil, aí poupa contra o Novo Hamburgo, até para não ter nenhuma questão de lesão e tudo mais. Então, eu acredito que vai ser um jogo bem tranquilo até de certa forma pro Inter, tá? Bom, e o provável Inter, tá? Ele tem Antony, Bustos, Vitão, Mercado e René. No meio campo, Arangues, Bruno Henrique, Alan Patrick e Wanderson. E lá na frente, Ener Valencia, e eu acredito que o Luca começa jogando, tá? Esse provavelmente vai ser o time escalado por Eduardo Cudê, mas comandado por Lúcio na beira do campo, já que o Eduardo Cudê tá suspenso por conta da expulsão contra o São José. E o Brasil de Pelotas provavelmente vem com Gabriel Oliveira, Gabriel Biteco, Zé Pedro, Bruno Reis e Jefinho. No meio campo, Anderson Recife, Mike, Marcinho e Tinga. E no ataque, Jonathan Machado ou Vini Charopem e JP Bardales. Esse provavelmente é o time que vai ser escalado pelo técnico Fabiano Daitz. Nossa, que nome estranho. Daitz. Para enfrentar o Inter essa noite. Bom, e como eu falei, né, eu acredito que vai ser um jogo até que tranquilo pro Inter na parte de fazer o resultado, construir o resultado. E considerando a solidez defensiva do Inter no campeonato inteiro, né, eu vou dar um voto de confiança e hoje eu não vou fazer um palpite onde o Inter toma gol. Eu acho que vai ser um jogo por 3-0, tá? Uma vitória por 3-0, tranquila, e a gente tem que cuidar para não... Principalmente o Wanderson, tá? Que tá com um amarelo. Se ele tomar um amarelo hoje, ele vai estar com 2. Provavelmente ele não vai jogar contra o Novo Hamburgo, né? Mas é sempre bom evitar algum tipo de problema nessa questão. Então eu acho que vai ser 3-0 pro Inter, tá? Um joguinho bem tranquilo, um joguinho sem estresse. E gols. 3-0 com gols de Wanderson. Acho que o Wanderson faz o dele.
Ener Valencia, acho que o Ener Valencia vai fazer o gol. E Gabriel Mercado, acho que o Gabriel Mercado vai fazer um golzinho também de cabeça pra começar bem em 2024, tá? Então é isso, gente. Agradeço a paciência, agradeço por ter assistido até aqui. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhece. Comenta aqui embaixo algum ponto que talvez não tenha abordado, algum comentário que você gostaria de fazer sobre o jogo. E é isso, tá confiante pro jogo? Também põe aqui embaixo também o teu palpite, né, sobre quanto que vai ser o jogo essa noite. Novamente, obrigado por ter assistido até aqui e vamos Inter!